Olá, meu nome é Marisa Gargaté, sou Master Coach e especialista em Neurociência Comportamental. Estou aqui hoje, a pedido da Junta de Freguesia de Alcântara, para vos falar um pouco sobre as diferentes emoções e até reações que acabam por surgir nesta fase que estamos a passar. Estamos a viver uma situação extraordinária em que temos acesso a imensa informação e a muitas sugestões do que devemos ou não fazer para nos adaptarmos a esta nova realidade. Assim, e para tornar o tema mais leve, vou tentar transmitir alguns inputs que possam ajudar-vos a viver nesta fase da melhor maneira e, sobretudo, que possibilitem perceber como gerir as diferentes emoções que neste momento são de forma generalizada de ansiedade, de stress, de medo, angústia e para algumas pessoas até de pânico. Face ao pouco tempo em que estamos em condições de isolamento e em que tivemos a real percepção de que efetivamente a nossa vida, tal como a conhecíamos, em termos práticos, mudou, eu diria que pode ainda ser difícil retirar já alguma aprendizagem desta situação. Mas há uma questão que me parece pertinente e fundamental partilhar, é que este pode ser o momento de parar, o momento de fazermos uma pausa, o momento de reavaliarmos a nossa vida, reavaliarmos os nossos comportamentos. Poderá ser o tempo de fazer um reset. A verdade é que temos vivido a nossa vida a um ritmo avassalador, com imensa pressão no dia a dia, que não nos permite tempo para pensar e muitas vezes nem para avaliar o impacto das nossas ações, das nossas palavras e dos nossos atos nas outras pessoas. E embora estejamos a falar de uma situação de isolamento forçado, acreditem que pode ser também incrivelmente mágico e salutar percebermos como as coisas melhoram e evoluem quando somos capazes de nos afastar, quando somos capazes de nos distanciarmos e isolarmos de determinadas situações. Algo que poderíamos e deveríamos fazer no nosso dia a dia, sobretudo quando estamos em situações de dilema ou de indecisão. Não é fácil. Aliás, eu sei que poderá ser mesmo muito difícil conseguirmos esse afastamento emocional no dia a dia e, sobretudo, num período como o que estamos a viver. Esta é uma fase em que observaremos mais do comportamento humano, em que serão mais visíveis os principais valores de cada um, de acordo com cada perfil e com a sua energia individual. E por isso é também uma fase em que precisamos obrigatoriamente alinhar os nossos valores e intenções e o nosso propósito ao nosso comportamento diário. Mas aqui, talvez o mais importante é percebermos um bocadinho como o nosso cérebro funciona. E não é difícil entendermos. A verdade é que o nosso cérebro obedece a um padrão de funcionamento e, como sempre, para se sentir mais confortável, ele vai querer apoiar-se no funcionamento a que está acostumado, a que está habituado. Ou seja, se ele tem uma rotina, ele vai tentar encontrar uma tentativa de ter uma nova rotina. Isto significa que, ao quebrarmos as nossas rotinas abruptamente, como foi o que aconteceu com o surgimento desta pandemia, não demos tempo ao nosso cérebro de entender uma nova rotina, o que levou a que os níveis de angústia e ansiedade aumentassem substancialmente com o isolamento. Assim, de forma a ser mais perceptiva, vou dividir o tema em duas partes, sendo que o cerne da questão é entendermos como funciona o nosso cérebro, o cérebro em situação de isolamento. A primeira parte será o de expor um pouco como o ser humano, enquanto ser individual, pensa, reflete e se comporta face a esta adversidade. E a segunda parte, apresentando algumas dicas para quem, de certa maneira, sente que já se adaptou a esta nova realidade, mas que necessita de algo mais concreto e prático para ajudar à criação de novas rotinas que são tão importantes para o nosso bem-estar. A verdade é que a grande maioria das pessoas ainda se está a adaptar. Uns com a criação de novos hábitos e rotinas profissionais e familiares, outros em stress porque ainda não se sentem com essa suposta energia de grande à vontade, mas há ainda também quem ainda se sinta sem rumo, completamente perdido, assustado e invadido por uma sensação de tristeza grande. E isto é perfeitamente normal. Cada pessoa tem a sua forma de reagir à mudança e há que respeitar o tempo de cada um. Eu diria até que devemos ter alguma atenção e cuidado com quem aparentemente se mostra totalmente adaptado a esta nova realidade, pois o mais certo é não corresponder totalmente à verdade, ver alguém agir com total clareza numa situação destas, o que poderá mais tarde ou mais cedo levar a uma recaída dessas pessoas. Então,
a primeira dica que gostaria de deixar a quem ainda se está a adaptar, arranjar a melhor forma de viver, é trabalhar a aceitação. Aceitar que não controlamos tudo. Aceitar que é normal o medo e a incerteza do que estamos a viver. E perceber que tudo o que não nos é familiar nos causa medo. O que é perfeitamente normal, pois o nosso cérebro ativa o estado de alerta e proteção. Por isso, reconheça o que sente. Reconheça as suas emoções. Se são de medo, de insegurança, de incerteza, de zanga, aceite. Aceite que é normal esse sentimento, pois ao aceitar, evita algo maior que é efetivamente mau e nocivo à nossa saúde, que é a ansiedade e o pânico. E a segunda dica é aprender a ter calma. Não é preciso ir a correr, entrar no desatino de que temos que aprender algo com isto tudo. Que temos agora que fazer qualquer coisa. É agora a oportunidade, que não podemos desperdiçar tempo. Calma. Garantidamente que todos nós iremos aprender algo com que estamos a viver. Mas cada um ao seu ritmo. Vamos ter alguma calma. Vamos fazer uma pausa. Isto passa por não nos julgarmos, nem autocriticarmos. Não devemos agir como se não tivéssemos tempo. Viver com a sensação de termos tempo retira-nos a sensação de urgência e de ansiedade. Quando assumimos que temos tempo, não quer dizer que não façamos nada, mas sim vamos fazê-lo com calma e ao nosso ritmo. Ou seja, não significa que tenhamos que parar de fazer ou cumprir com as nossas responsabilidades profissionais e com as nossas tarefas. Não. Mas sim dar-nos ao luxo de nos conectarmos e de respeitarmos o nosso ritmo. Vivermos aquilo que os italianos também descrevem como dolce far niente. Sentir o prazer e bem-estar de momentaneamente não fazer nada, sem culpa ou remorsos, mas sim com prazer, com bem-estar e sobretudo com serenidade. Faça este enquadramento teórico um pouco simplista de como funciona o nosso cérebro, entraremos na segunda parte, em que vamos trabalhar com cerca de 10 dicas. Perceber o porquê, mas sobretudo é perceber o porquê da necessidade de criar rotinas e como lidar consigo mesmo em isolamento, nesta fase de isolamento. Então a primeira que eu deixaria é não dormir demais, para não avançar refeições. O que quero dizer com isto é o seguinte, por exemplo, se dormimos até às 11 horas, meio-dia, há uma tendência natural a não tomarmos o pequeno almoço e emendarmos o pequeno almoço com o almoço. Devemos ter horas para o pequeno almoço, para o almoço e para o jantar. O importante é manter uma rotina para não desregular hormonas tão importantes como a dopamina e a serotonina, que são fundamentais, pois regulam o nosso bem-estar e a nossa motivação. Devemos então obedecer a um padrão de alimentação, pequeno almoço, almoço e jantar. E o nosso cérebro entende que afinal temos uma rotina. Segundo, é importante planear a semana. O que vamos fazer de manhã, à tarde e à noite? E a que horas? É importante também que se preparem para o trabalho de acordo com as rotinas que tinham antigamente. Vou dar um exemplo. Se está habituado a acordar, não tomar banho e ir para o trabalho é uma coisa. Agora se está habituado a acordar, tomar banho, tomar pequeno almoço e ir trabalhar, então deve acordar, tomar o seu banho, o pequeno almoço e ir trabalhar. Mesmo que seja no novo local, como é a sua casa. Não é necessário vestir uma roupa formal de trabalho, mas o cérebro precisa de entender que preparamos uma rotina, pois assim o nível de angústia e ansiedade diminui. 1.4 que é importante é mimar-se, dê presentes a si mesmo. Por exemplo, se existem filmes que gostaria de ver de novo e que o fazem sentir bem, podem ser filmes de ação ou comédias românticas, ouvir música, por exemplo, devemos inserir esse tempo na nossa rotina, na nossa semana, ou seja, tudo que nos traga boas sensações. Como quinto ponto é fazer exercício, fazer alguma atividade física. Quem está habituado deve treinar pelo menos 3 vezes por semana, mesmo dentro de casa. Quem não está habituado deverá fazer nem mesmo alguma atividade física. A internet tem imensos vídeos e aulas online disponíveis e a atividade física é importante porque vai regular as ditas hormonas, como a dopamina e a serotonina, que são importantíssimas para regular a nossa motivação e o nosso estado de felicidade. Um ponto importantíssimo é o ponto das leituras. Se é um leitor assíduo, aproveite e leia muito, mas se não é, não tente aproveitar o não fazer nada para começar a ler 50 páginas de uma só vez. Isto porque o cérebro não está habituado e no dia seguinte garanto que vai acabar por nos boicotar. Então é preferível fazer pequenas leituras do seu interesse, cerca de 20 a 30 minutos diários, e assim aproveitar e criar o hábito da leitura. Como ponto 7, e não menos importante, é criar um espaço de trabalho. Mesmo que numa casa pequena, sem escritório, encontre um espaço que seja só seu, para manter a sua rotina de trabalho e, sobretudo, para cumprir com o horário que se propôs trabalhar. É muito importante trabalhar nesta fase o compromisso e o foco.
Para lidar com o isolamento social, a sugestão é que comece a ter tempo do seu dia para interagir com os seus grupos de amigos e de familiares, mas com horários estipulados, como faríamos se fôssemos ter uma esplanada depois de trabalho, em dia e hora marcada. Como sabem, existem alguns aplicativos e plataformas que permitem falarmos e vermos ao mesmo tempo, de maneira a podermos estar juntos e a partilhar as nossas histórias e a evitar o isolamento e solidão, sobretudo dos mais velhos. Dedique-se a ajudar. Diga que se precisarem falam mais tarde. Coloque-se à disposição dos seus amigos e familiares e das pessoas mais próximas. E isto porque o cérebro liberta oxitocina, que é uma hormona ligada ao nosso lado maternal, ao nosso lado cuidador, e controla a capa que protege o coração. O que significa que nos vamos sentir melhores, não só porque estamos a ter mais cuidado com o nosso coração, mas também vamos ter uma boa sensação do cuidar do outro. E por fim, e não menos importante, a nossa 10ª dica é como lidar com o convívio forçado com a família. Neste momento somos obrigados a conviver 24 sobre 24 com a nossa família e como tal é bom dar indicações ao nosso cérebro que temos a situação mais ou menos controlada. Por exemplo, se tem filhos, se tem marido, se tem mulher, defina um cronograma de atividades. Ou seja, determina a hora de brincar ou fazer atividades com os seus filhos, consoante as idades deles, e esse momento é só com os filhos. 30 minutos, 1 hora, 2 horas, não interessa. Entre o casal também é importante que os companheiros tenham momentos para si e que aproveitem esse tempo sem preocupação de que deveriam estar a fazer outra tarefa qualquer ou que deviam estar a mandar e-mails, pois caso contrário, nesta fase de isolamento da família não se tem o ganho secundário da situação, que é o do vínculo entre a família. Bem, espero que tenha sido útil perceber um bocadinho como funciona o nosso cérebro e lembrem-se de que todas as emoções são normais, são verdadeiras e são legítimas e, sobretudo, de que somos seres humanos e que nos devemos aceitar não só como somos, bem como nos sentimos. Obrigada por ter estado aí e lembre-se, cuide de si e das suas emoções.